Olá, sou a professora Cristiane e vamos iniciar agora a disciplina de colonização da América Ibérica 2. Nessa disciplina, você verá uma discussão historiográfica sobre temas como o descobrimento, a conquista e a colonização da América Ibérica. Vamos refletir um pouco sobre o descobrimento da América. O filme 1492 é um bom exemplo para iniciarmos uma reflexão sobre esse tema. Realizado em 1992, em comemoração aos 500 anos do descobrimento da América, esse filme trata da história do navegador Cristóvão Colombo, suas viagens e a hedonização do Novo Mundo pelo conquistador. Nesse filme, há uma cena que mostra Colombo em êxtase ao se deparar com o Novo Mundo. Cristóbal. Excelencia. By the grace of God. In the name of their gracious majesties of Castilla and Aragon. By all the powers vested in me, I claim this island and name it San Salvador. Por que isso aconteceu? Colombo acreditou ter chegado ao paraíso. Observe, caro aluno, que os temas da hedonização e demonização do Novo Mundo são fundamentais para nós compreendermos como o europeu se relacionou com o novo continente e com as diferenças culturais dos povos recém-encontrados na América. Desde a antiguidade, partes desconhecidas do globo e povos insólitos geravam inúmeras especulações.
Nos relatos de Heródoto, temos, por exemplo, uma menção aos hiperbóreos, que eram humanidades que habitavam o Polo Norte, ou os hipernotos, povos que viviam no Polo Sul. Heródoto acreditava que nessas terras o sol se punha apenas uma vez ao ano e havia lá grande quantidade de ouro. Cícero e Virgílio afirmavam que esses seres viviam 1000 anos e eram completamente felizes. A travessia do grande Oceano Atlântico revelou para as civilizações europeias que se lançaram ao mar as terras e humanidades encontradas abaixo da linha equatorial. Este episódio realizou-se num contexto de muitas mudanças e até de permanências na Europa, como, por exemplo, a Revolução Comercial, o renascimento das cidades, a tomada de Constantinopla. Houve também nesse contexto uma reapropriação dos relatos elaborados desde a Idade Média de viagens a países fantásticos. Ao tema do maravilhoso é agregado uma presunção de superioridade religiosa e moral da civilização europeia cristã. Naquele contexto, tínhamos um empreendimento estruturado em conhecimentos geográficos e cartográficos bastante rudimentares e meios de comunicação deficientes. Além disso, havia um imaginário contaminado por uma cultura medieval no qual figurava a presença de impérios formidáveis, terras de grandes fortunas, reinos prodigiosos e paraísos fantásticos. Na Idade Média, as representações cartográficas que tentavam ordenar a Terra e o universo estavam também baseadas em tradições bíblicas e nos ensinamentos dos padres da Igreja. Nessa perspectiva, o mundo e seus elementos se articulavam numa escala de valores que lhes atribuía posições tanto materiais quanto espirituais. Assim, as regiões abaixo da linha equatorial suscitavam inúmeros questionamentos, sendo assunto importante dos cartográficos medievais. As teorias geográficas, naquele momento, levantavam inúmeras questões. O sul povoado? E se fosse, seriam esses habitantes seres humanos? A região equatorial, conhecida como Zona Tórrida, com suas águas ferventes, seria transponível ou seria o fim da viagem que levaria às regiões infernais? O encontro com monstros era, assim, o elemento mais importante de toda a viagem. Chegava-se mesmo a afirmar, na época, que quem não avistara monstros não havia viajado. É claro que isso não quer dizer que a procura por monstros determinou as viagens para lugares desconhecidos durante a Idade Média. Porém, vamos observar que essas informações marcaram as descrições dos novos territórios que eram descobertos pelos europeus. Os mapamundi, os documentos cartográficos, os relatos impressos de viagens, os tratados teológicos e obras de filosofia natural apresentavam uma descrição pormenorizada dos mais variados seres fantásticos, ora humanos, ora animais ou vegetais, que habitavam as terras distantes. Há, por exemplo, nessa ilustração, uma representação do Imago Mundi de Pierre Delis, que descreve Jerusalém como o centro do mundo e as regiões pagãs, a orla do mundo, como lugar onde todas as monstruosidades eram possíveis de existir. Entre as monstruosidades mais citadas estavam, como podemos ver nessa ilustração, os blêmios, monstros sem cabeça, que eram antropófagos, os pânatos, seres que possuíam orelhas compridas, os ciópodes ou ciápodes, seres com um único pé gigantesco que, suspenso, poderia proteger todo o corpo do sol. Os cinocéfalos, homens com cabeça de cão, os dragões, as sereias, as amazonas, as mulheres serpentes, os homens providos de rabos, os diabos selvagens das grandes florestas. Do século XIII ao século XIV, missionários e mercadores cruzaram as rotas transasiáticas em busca de convertidos e aliados comerciais. A história do veneziano Marco Polo se insere nesse contexto. Marco Polo foi um mercador, nasceu em 1254 em Curzola, atual Croácia, região que naquela época pertencia à República Veneziana. Juntamente com seu pai, Nicolau Polo, e seu tio, Mateu,
foi um dos primeiros ocidentais a percorrer a Rota da Seda. Partiram no início de 1272 da Armênia. Polo viajou pela Índia e China. O relato detalhado de suas viagens pelo Oriente, intitulado O Livro das Maravilhas, foi, durante muito tempo, uma das poucas fontes de informação sobre a Ásia no Ocidente. Esses relatos eram escritos mesclando registros de viagens verídicas e relatos ficcionais. A inexistência de métodos críticos que questionassem a produção dos conhecimentos e o interesse pelos relatos ficcionais criava mundos e personagens inauditos. O imaginário da Idade Média não foi só alimentado por imagens monstruosas. As representações de felicidade, prazer e bem-aventurança associados a lugares fabulosos também estiveram retratados na busca sobre o paraíso terrestre. A crença no paraíso terrestre havia se manifestado em muitos textos. Teófilo de Antioquia, Irineu, Hipólito e Agostinho de Hipona abordaram a questão da realidade histórica do paraíso terrestre. Nos séculos posteriores, religiosos falaram do paraíso. São Tomás de Aquino, Isidoro de Sevilha e o cardeal Pierre Delis. Esse, aliás, muito lido alguns séculos mais tarde por Cristóvão Colombo. Esses personagens fizeram grandes esforços para tornar o paraíso um lugar real. Isso explica, caro aluno, por que Colombo, ao chegar ao Novo Mundo, acreditou ter chegado ao paraíso. Houve, então, uma transmigração para a América de diversos mitos que circularam no imaginário europeu e identificaram as terras e os homens que as habitavam. O mito das Amazonas, o mito dos povos Gog e Magog, criaturas terríveis que eram canibais e que foram identificadas com os povos pré-colombianos. E, por fim, o mito do Eldorado. Sabemos que entre os sonhos que mais estimulou os europeus a viajarem para o Novo Mundo foi a possibilidade de se encontrar ouro nessas terras. Aguirre, A Cólera dos Deuses, é um filme que ilustra a permanência do mito do Eldorado entre os conquistadores no século XVI. O filme narra a seguinte história. No século XVI, algumas décadas depois da destruição do Império Inca, uma expedição de conquistadores espanhóis, enfrentando a febre, os índios e as feras, entra na selva amazônica peruana e vai em direção ao rio Amazonas, em busca do mito do Eldorado, o fabuloso reino de ouro. Unter Berücksichtigung dieser Lage, in der wir sind, habe ich meine Pläne geändert. Lope de Aguirre, um aventureiro ambicioso, derruba Pedro de Ursúa, chefe de seu grupo, e persuade os soldados a abandonarem Pizarro, comandante da expedição, por volta de 1560. Sieh dir das an. Das war einer von uns. Wo kommt das her? Und das da? Um Himmels Willen, Kannibalen. Holt alle Leute zusammen! A fome, as privações, flechas envenenadas surgidas não se sabe de onde, porão fim à empresa do grupo. Aguirre permanecerá só, numa jangada à deriva, cercado de uma horda de macacos, clamando aos céus seus sonhos de eternidade.
Desejo sinceramente, caros alunos, que nosso contato seja agradável e propicie uma boa reflexão sobre a história da América Ibérica colonial.